Deus trabalhando no nosso coração. Salmo de número 130. Os irmãos estão me ouvindo? Não estão não. Salmo 130. Na minha Bíblia tem o tema Confissão de pecado e a esperança de perdão. Versículo 1. Amém? Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guarda pelo romper da manhã, sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Este salmo, irmãos, trabalhando um assunto que a gente vem trabalhando da lição, o pastor vem trabalhando, para a gente não fugir tanto na mensagem introdutória do assunto que o pastor vem trabalhando. O salmo de Davi, um dos cânticos de degrau, como eu falei semana passada. Esse salmo, ele tem uma profundeza que às vezes a gente não consegue expressar aquilo que Deus quer nos ensinar num salmo como esse. É um salmo que trata não só de confissão de pecado e esperança de perdão, mas ele é um salmo que nos traz uma ideia que às vezes nós temos hoje um conceito às vezes distorcido de como se processa o perdão de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e nós entendemos que quando alguém vê um arrependimento na vida de alguém é porque ela já foi perdoada por Deus, por ser o arrependimento um fruto, mas na prática, o processo disso, esse salmo ele mostra muito a realidade de alguém como Davi, como que se processava no seu coração, né? Quando alguém busca Deus e está contristado, arrependido pelos seus pecados, nós sabemos que o amor de Deus, a misericórdia de Deus o alcançou e perdoou. Por isso ele está buscando esse perdão de Deus. Mas como que se processa isso às vezes no nosso coração? Esse salmo ele traz muito a nos explicar isso. E no versículo 4, quando ele diz: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Uma coisa que a gente, às vezes, quando alguém fala de Deus para nós, ou você fala para alguém, não podemos esquecer disso. Quando alguém se prega o amor de Deus e o perdão dos pecados, nunca podemos esquecer o que esse salmo traz: a santidade de Deus e a sua justiça. O salmista diz no versículo 3: se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? É um salmo que nos mostra que Deus é muito santo, muito justo, e se Ele observar a iniquidade nossa, ninguém conseguirá ser justo diante dele. E quando Ele diz: contigo está o perdão, para que teu nome seja temido, a gente às vezes não, o que é que tem a ver o perdão de Deus, se Deus é misericórdia, como diz esse salmo, nele é abundante misericórdia, e por que em Deus perdoar, nisso está o temor do perdão? É porque às vezes a gente vê o perdão como uma obra humana. A gente errou, e aí se eu pedir perdão a Deus, Deus vai me perdoar. Mas esse salmo, ele traz a nós um temor, que Deus, com Ele está o perdão. Por isso, para que o nome dele seja temido. Pois às vezes aquele que foi alcançado por Deus e quando erra, que está em busca do perdão, mesmo que doutrinariamente, na sua cabeça, como era o próprio salmista, ele vai dizer aqui,
no versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que o guarda pelo romper da manhã. Sim, mais do que aquele que espera pela manhã. O versículo 7 ele diz: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. O salmista sabia doutrinariamente que Deus é misericordioso, que nele há muita redenção, que nele há perdão. Mas havia um temor dele no seu coração de Deus não perdoar. Há aquele temor de alguém que está arrependido, de mesmo ele arrependido, que isso não é garantia que Deus vai lhe perdoar. A gente há esse temor no nosso coração quando a gente erra. Será que Deus vai me perdoar? A gente sabe que em Deus há abundante misericórdia, que há abundante amor, mas também sabemos que Ele é justo, que se Ele não nos perdoar, Ele está fazendo a sua justiça. E isso traz a nós um temor, porque às vezes as pessoas usam a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, para abrir espaço para nós viver uma vida de qualquer jeito, pecando. Irmão, os homens não compreendem, mas Deus perdoa, e aí vamos sempre vivendo assim. Mas aquele que erra, que não foi aqui no caso desse salmista, quando ele vai buscar o perdão de Deus, há temor nele de saber que somente Deus pode perdoar, e se Deus não perdoar, ninguém jamais poderá livrar ele. Só o Senhor pode perdoar. Por isso há temor. Por quê? Porque aqui nós vamos observar um Deus justo e santo. Por isso ele vai dizer que se Deus é santo, e se há um medo dele não me perdoar. Por isso ele espera na palavra de Deus que ela é misericórdia, que ele é amor, mas ao mesmo tempo ele aguarda, esperando como um guarda aguarda o romper da manhã, na misericórdia de Deus. Esse salmo processa a prática de como acontece na nossa vida isso. Ao ler o salmo, nós entendemos que ele já foi perdoado, pelo fato, como eu falei no início, dele estar arrependido, dele buscar o perdão de Deus. Isso mostra que ele já foi perdoado. Mas uma coisa que precisa existir em nossas vidas é a confirmação do Espírito Santo de Deus no coração nosso, a paz de volta, a comunhão de Deus de volta. Ele que ansiava por isso novamente, de poder ter a presença de Deus novamente na sua vida, a comunhão e a confirmação de que sua oração estava sendo ouvida, que Deus realmente tinha o perdoado. Nós não podemos esquecer de um salmo como esse, que ele traz esse equilíbrio tão bem equilibrado, de nós saber que Deus há abundante redenção, que em Deus há perdão, mas que isso não é motivo para nós viver desagradando a Deus, porque Deus perdoa. Não, nós não podemos esquecer quem caiu nesse erro. Muitos homens de Deus acabaram caindo nesse erro, como Sansão. Sansão errava e dizia: mas o Senhor é comigo, mas o Senhor é comigo. E a Bíblia diz que uma das vezes, a Bíblia diz, ele não sabia que Deus não era mais com ele. Às vezes nós não podemos errar nisso, de achar que Deus sempre vai nos perdoar. O perdão realmente só Ele que pode perdoar, mas se Ele quiser nos perdoar, a minha vontade, o meu arrependimento, ele pode ser, às vezes o medo que a gente tem, não é que se o arrependimento é genuíno, é de Deus, Deus perdoa, porque é isso que Ele produziu. O medo que eu tenho às vezes é desse arrependimento do meu coração ser algo humano, ser simplesmente o remorso, simplesmente um medo das consequências, não ser um arrependimento genuíno. Isso pode nos enganar e nós não ter o perdão de Deus realmente. Que essa palavra, irmão, nós possamos entender que Deus é perdoador, misericordioso. A Bíblia diz: nele há abundante redenção. É através do sangue de Cristo que nós somos perdoados. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, mas isso não nos ensina que nós ainda não precisamos andar em temor do Senhor, com aquele medo de errar, com medo de desagradar o Senhor, com medo de ser rejeitado por Ele. É uma marca que nós não podemos esquecer nunca. O verdadeiro servo de Deus precisa temer a Ele, pois disse Salomão no livro de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós sejamos sábios. Melhor é nós temer a Deus em arrependimento, e o medo de nós não ser perdoados, de que nós está balançando os ombros e achando que fomos perdoados sem ser. Hoje em dia nós temos uma igreja, pessoas que se descreem e que vivem tropeçando toda hora,
E quando você confronta ela fala, mas Deus é amor, Deus é misericórdia, estamos vivendo na graça. E aí a gente fica sem argumento, sem saber o que falar. Um servo de Deus tem esse medo de Deus não perdoar. Essas consequências que o pecado traz em nossas vidas. Às vezes o medo do Senhor nos rejeitar. Deus já havia perdoado, mas Ele às vezes usa isso, esse afastamento dEle, essa falta da presença dEle para nos disciplinar. Para quê? Para que nós aprenda que o pecado traz prejuízo, inclusive com Deus. Porque se nós errar e Deus continuar no seu amor, eu me arrependo e perdão, eu continuo de novo, às vezes nós não temos a real noção de quanto isso é perigoso, do quanto isso é doloroso. E às vezes Deus nos deixa ali uma forma de nos disciplinar, de nós saber o valor que é ser perdoado por Ele. Precisamos ter temor no nosso coração para poder servir o Senhor cada vez melhor. Que nós temos que lembrar na lição bíblica, antes da gente ler um texto, o texto base da lição é 2 Samuel 2, 12, de 1 a 15. Para quem está sem lição. 2 Samuel 12, de 1 a 15. Quando o assunto é pecado, nós temos que entender que o perdão de Deus, o perdão, a justificação, precisa ser visto de forma distinta daquilo que a gente chama de consequências do pecado. Acho que a primeira coisa que a igreja precisa entender bem é essa distinção das coisas, tá? Eu posso ter perdão de Deus, justificação e por consequência até a salvação, mas isso necessariamente não significa que eu não tenha que arcar com as consequências do pecado cometido. Deus pode perdoar alguém e pode eventualmente não agir sobre as consequências, de maneira que a pessoa acabe enfrentando bastante dificuldades decorrentes do seu pecado. Tá? Então, a primeira coisa que acho que vale a pena a gente voltar da aula de domingo é eu entender isso. Por quê? Porque quando nós falamos diretamente sobre pecado na Bíblia, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, tá? E nessa ênfase aí, essa morte, objetivamente, é a morte física, melhor, é a morte eterna, mas ela também compreende a morte moral e a morte física, tá? De maneira que alguém pensa que ao Senhor perdoar o pecado, eventualmente as consequências também são perdoadas, e isso não é verdadeiro, tá? São duas coisas distintas. Deus pode atenuar consequências por sua misericórdia, pode. O Senhor pode até eliminar consequências por sua misericórdia, pode. Mas geralmente não o faz. E por que não o faz? Para que a gente não caia nesse perigo de não ter temor. Tá? Porque o maior problema é a falta de temor realmente. Então imagine, eu peco,
sou perdoado, justificado, estou salvo, e ainda não há nenhum prejuízo, isso automaticamente me leva àquilo que a gente chama até na própria psicologia de fragilidade de caráter. Tá? E esse é um grande problema que nós temos que observar em nós. Quando há em nós uma fragilidade de caráter que faz a gente sempre voltar a cometer as mesmas coisas, entendeu? Sem o devido temor, que geralmente o temor é uma espécie de freio, tá? Então eu temo a Deus, é uma espécie de freio do carro, entendeu? Que eu acabo então não indo mais, não mais correndo na mesma direção, tá? Então eu preciso considerar essas coisas, tá? Então o pecado, pelo que os irmãos aprenderam, ele pode ser por ação, pode ser por omissão, tá? O que a gente chama de pecado ativo ou pecado passivo, tá? Quando o de ação, quando eu afronto a Deus, ou de omissão, quando eu não faço algo que Deus gostaria que eu fizesse, tá? Então, o de ação, tá? Eu vou lá e, não é? Eventualmente, como é o caso da lição, cometi um adultério. E o da omissão, quando eventualmente eu deixo de amar os irmãos como deveria amar. Mas a Bíblia não diz amar? Sim, que eu devo amar. Quando eu nego, não é, amor bíblico à congregação, aos irmãos, eu eventualmente estou deixando de fazer o que Deus mandou que eu deveria fazer. Isso também é pecado, tá, queridos? Isso também é pecado. Então, esse pecado cometido, tá, eu posso sim alcançar perdão, justificação e salvação, tá, de Deus, e Deus mesmo assim, tá, deixar que as consequências me acompanhem, tá? Bem, se eu estou salvo, eu estou livre da morte eterna, porém as consequências que acompanham o dia a dia, tá? Por exemplo, o pecado de um líder que lhe rouba a autoridade, tá? Então, é uma questão de uma consequência. O pecado de alguém que eventualmente matou alguém, tá? E quantos casos eu já vi desse? Aqui a gente não vê muito essas barbaridades, uma igreja pequena, mas já vi casos de chegar na igreja gente que tinha assassinado alguém, tá? E aí diz que é crente, chora, está arrependido, aquelas coisas todas. E aí daqui a pouco passa, entendeu? 1 ano, 2 anos, o inquérito continua, porque teve problema, teve inquérito policial, tá? Senta no banco do réu e é condenado. E vai para a cadeia. E aí, mas que Deus é esse? Você não me perdoou? Se me perdoou, como que eu estou na cadeia? São duas coisas distintas. Tá? São duas coisas distintas. Então, essas coisas nós precisamos separar bem, tá? Porque senão a gente acaba misturando as coisas. É óbvio que muitas das vezes, né, quando alguém questiona isso por conta disso, geralmente ela está num lugar mal doutrinado e provavelmente a gente põe em dúvida até a própria conversão dela, tá? Geralmente essa conversão é de boca para fora, como nós temos visto em muitos lugares hoje, tá? E muitos líderes que inclusive, né, dizem que a pessoa é crente agora simplesmente por levantar a mão na igreja. Isso é a maior mentira que existe no Evangelho. Só não enxerga quem não quer. Porque quanta gente que você viu levantar a mão dentro da igreja, entendeu? E às vezes está mais perdido do que o perdido, não é? E a pessoa considera isso. Aí uma hora, né, desconverteu, né? Então essas coisas a gente precisa distinguir, e que foi o caso de Davi. Agora veja o caso de Davi.
Davi pecou contra a família. O seu pecado foi adultério. Logo, ele envolveu a sua própria casa e também a casa da mulher com que ele se envolveu. Tá? Então, esse pecado contra a família de Davi levou ele, inclusive, a cometer outros pecados para, de alguma forma, encobrir o primeiro. Tá? Então, ele matou, não é? Primeiro, ele enganou, ele dissimulou, depois ele matou num projeto que não foi pela mão dele, nem ele mandou, mas ele criou, usou de uma situação para que aquele a qual ele tinha ofendido morresse, não é? Então, ele fez tudo isso. Então, o pecado dele, o que aconteceu? Ele tirou a autoridade como pai. Davi é um exemplo que reina bem na igreja e reina mal em casa. Tá? É o exemplo de Davi. Ele reinava bem em Israel, com certeza foi o melhor rei de Israel. Tá? Todavia, governou mal a sua casa. Tá? Então veja, governou um reino bem e governou mal a sua casa. Por conta do quê? Por conta do seu pecado. Este pecado então atingiu sua autoridade. E a sua autoridade questionada, retirada, não é? Dentro de casa, comprometeu, não é? A sua família como um todo. Tá? E isso ocorre na sua descendência, evidências claras, tá? Daquilo. Bem, outra questão que também atingiu, sua questão de honra. Não é? Porque se ele mexeu na honra lá de Urias, que foi morto, não é? Quando pecou com Betseba, quando adulterou com Betseba, tá? Ele também, teve seus próprios filhos diante de Israel, de conhecimento de todo mundo, tendo relação com as suas mulheres. Tá? Então também ele perdeu a honra como homem, também nesse sentido, houve prejuízo também a Davi nesse sentido. Tá? Ele tem a sua filha, não é? Tamar, não é? Que foi objeto de abuso sexual pelo próprio meio-irmão dela. Tá? Depois vamos ver o outro filho, já que Davi não tomou posição nenhuma, o irmão dele foi lá e matou, e fez justiça com as próprias mãos. Então você vê morte dentro de casa. Então as consequências se multiplicaram e foi acompanhando a Davi. Então veja, ele ainda que com muita dificuldade, não é? Mostrando exatamente sua natureza, como nós falamos domingo aqui, tá? Ele levou tempo para manifestar o fruto do arrependimento. Precisou ser confrontado. E geralmente, quando uma pessoa precisa de um confronto, como Davi recebeu, eu vou por aqui também sua família, não é? Tanto com abuso sexual, ou estupro, ou também com morte, abuso e morte, dentro da própria família dele, as consequências. Mas no caso de Davi, por exemplo, ele levou muita dificuldade, como nós vimos aqui, por volta de 1 ano, até o profeta Natã confrontá-lo, e depois do confronto, então, ele manifestar arrependimento, que à luz do texto foi um arrependimento originado, não é, pelo perdão de Deus realmente, tratamento de Deus. Não foi o chamado perdão de justiça própria. Tá? O que é o perdão de justiça própria? É esse que o irmão Jardel falou aqui, quando o perdão é humano. Tá? Quando o perdão
é simplesmente, eu peço perdão porque eu quero dizer que eu sou crente. Não quero dizer que eu sou, entendeu? Esse perdão é um problema, é um perdão de justiça própria, tá? Eu perdoo porque, ou eu peço perdão porque reconheço o meu erro, tá? É diferente. Então, às vezes, a gente está imbuído de uma necessidade de mostrar alguma coisa que a gente não é. E esse é o grande perigo nosso, tá? Então, por que eu estou pedindo perdão? Porque eu estou mal com Deus. Eu realmente fiz uma coisa terrível. Eu reconheço realmente minha falha. Agora, tem alguns outros, não, pede perdão para ficar bonito na fita. Isso tem dentro da igreja, esse tipo de religiosidade. Quando eu quero, não é? Aí eu cometo erro e ainda quero ficar bem na fita, não é? Querendo dizer, então, aí eu sou crente, né? Então, eu fui pedir perdão, né? Essas coisas perigosas, tá? Bem, queridos, Davi manifestou, mas geralmente quando se manifesta esse arrependimento na forma de Davi, que tapeou, dissimulou, criou situação, criou o pecado sobre o pecado, tá, irmãos? Geralmente o pecado, irmãos, ele é sempre acompanhado com a pimenta do diabo, tá? Qual a pimenta do diabo? A mentira, tá? Geralmente para você tapear um pecado, encobrir um pecado, você vai ter que criar uma situação, contar uma história diferente, entendeu? Apresentar uma argumentação bem construída, e geralmente nisso aí está a mentira e a falsidade. Então, eu não vou, então eu me cubro de proteção por debaixo da mentira. E tudo isso que Davi fez, dissimulou, matar o cara, matar o Urias, etc, tudo isso está no contexto de criar uma grande farsa, uma grande mentira para encobrir seu pecado. Agora, um ano, não é? Mais ou menos, um pouquinho mais certamente, de um ano, até Natan chega até ele confrontar na forma que confrontou, tá? Então, esse confronto geralmente é feito quando o pecado ele está construído dentro de uma caixinha das piores, que é a caixinha da soberba. Por isso que eu digo que, pessoal, fala tanto de Davi, para mim o cara é o Natan. Esse realmente é um profeta com evidências de alguém de Deus, realmente. Porque as grandes inferências de Natan geralmente é para confrontar, tá? E então Davi está numa soberba tal, que é aquela soberba de outra capa também, de aparência, de que quando Natan contou a história para ele achando até que era um caso real de alguém que tinha cometido tal erro, ele já como rei e usando do próprio exercício de juiz, ele estabelece: digno de morte é essa pessoa, disse o rei Davi. E aí ouve a palavra de Natan: esse homem és tu, ó rei. Tá? Então, ele reivindicou inclusive morte para cima dele. E sob a autoridade de rei, tá? Ele deveria morrer. Por isso que a Bíblia diz que Deus não cobrou morte sobre ele, mas que as consequências do pecado, tá, iam correr na sua casa. Tá, queridos? Aí eu pergunto para você: você que é pai, você que é mãe, assim, bem a miúde, bem no ouvidinho, o que dói mais? Quando o prejuízo é seu, quando o prejuízo é da tua família, de um filho teu? Onde dói mais? Onde pega mais? Então não pensa que isso aqui amenizou, não. Não ameniza não, gente. Tá? Não ameniza não. Tá? Sem dúvida, isso atinge muito mais a gente.
Mas ele não se preocupou com isso quando atingiu a família lá, de Urias. Tá? Ele desonrou lá aquela casa. Não é? Bem, queridos. Então, é esta a realidade. Então você vê, quando alguém cria dois perigos aqui, não é? Um pecado grave, quando eu desenvolvo outros pecados para encobrir o primeiro, tá? Geralmente, pecado acompanhado do pecado da mentira. E por que eu digo que é semente de Satanás? Porque a Bíblia diz que não é? Ele é o pai da mentira, tá? E chama os filhos do diabo, né? Os que praticam a mentira, como diz João 8, 44, não é? Vós sois filho do diabo. Ele mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade, e é o caso de vocês, que não gostam da verdade, que preferem a mentira. Vocês são filhos do diabo, porque vocês se apegam à mentira. Então, Davi se coloca aqui, né, nessa condição. E a segunda que vocês sabem também, o que a Bíblia diz? Que não se deve separar ninguém a um ministério novo na fé, para que não ocorra o quê? Que ele caia no mesmo pecado do diabo. E qual é o pecado do diabo? A soberba. Tá? A soberba. Tá? A prepotência, a arrogância que ele teve de querer ser igual a Deus. Tá? Então, esse é o grande perigo. Então, eu não quero colocar isso aqui, irmãos, num quadradinho. Tá? Como eu coloquei a soberba aqui. E poderia colocar também aqui a mentira. Mas você começa a ver um filho mentindo muito, você percebe que é mentira, tem coisa mais grave escondida. A mentira é para te proteger, para você, papai e mamãe, não saber? Não, é para proteger ele mesmo, do tipo de comentário ou de avaliação que você vai dar para ele mesmo. Ele quer, na verdade, se proteger. Então, essa é mentira. É a mesma coisa, né? Um irmão ou uma irmã que eventualmente está em adultério. Você pode acompanhar que toda a historinha dela vai ser de mentira. Mentira nos horários, mentira nos atrasos, mentira que estava trabalhando, mentira que encontrou um amigo, mentira que estava no barzinho com não sei quem. Sempre mentira. E vai acrescentando mentira para encobrir o adultério. E outra coisa é esse aqui. Quando a pessoa entra naquela soberba, naquela caixinha, que você não consegue penetrar. Então, eu sou dono da minha vida, eu cuido da minha vida, é eu e Deus, pode parar, eu não coloquei você como juiz sobre a minha vida, quem te colocou como juiz sobre mim? Essas conversas que as pessoas usam, tá? Que é resultado de uma caixinha de soberba. Tá? Quem é você? Você é mais pecador do que eu? Ou o irmãozinho que entrou na minha sala aquele dia, né? As coisas que o senhor também tinha caído, e essas coisas todas. O que é isso? Caixinha da soberba. Então, você pode olhar alguém que está indo por um caminho que nós poderíamos dizer até de apostasia. Pecado sem volta. Tá? Pecado sem volta. Quando? Se tornou um mentiroso de carteirinha. Segundo, quando a soberba impede, tá, dele aceitar, seja que for, um conselho nosso de pai e de mãe. Às vezes, que por obrigação bíblica, ele deveria aceitar. Que a Bíblia diz, inclusive, que é mandamento com promessa. Os filhos esquecem disso. Isso não é abandonado no Novo Testamento. Você pode ler Efésios e ler Colossenses, as duas cartas gêmeas que falam de casamento e de família. As duas cartas de Paulo citam isso. Tá? Então, obedeça ao vosso pai ou vossos pais, porque é o primeiro com promessa. Primeiro mandamento com promessa.
E qual é a promessa? A promessa de bênção de Deus sobre essa vida. Tá, queridos? Então, nessa geração de hoje, irmãos, tudo isso é muito sério. Tudo isso é muito sério. Eu, essa semana ainda passada, numa reunião lá em casa, ainda voltei a esse assunto, não é? E fico feliz até porque a decisão da época, que parecia ser uma decisão maravilhosa, não é? E que não deu certo, hoje é colocada da maneira que aquilo saiu do meu coração, aquela vontade, aquele desejo, não é? Que eu sei, foi a mão de Deus que foi lá e tirou, tá? Mas isso é muito sério, tá, queridos? Muito sério mesmo. Então, que Deus nos guarde. Ó, irmãos, até para se dar bem na vida, tá? Nós precisamos de muita graça de Deus para não cair nisso aqui, tá? E quando Davi, como rei de Israel, tá? Tendo e podendo ter a mulher que quisesse, tendo o luxo que tinha, tendo a estrutura que tinha, os bons tempos que Israel unido teve na mão de Davi, tá? E tudo que Davi já tinha de honra por vencer Golias, né? No passado, não é? Por resgatar a arca do Senhor em outras situações, tá? Tantas conquistas que teve, ele eventualmente perdeu pela barra da saia, não é? Como nós já falamos aqui, 3 barras perigosas, não é? Barra de ouro, barra da saia e São João da Barra, o Mé, não é? Então, e São João da Barra, que é a pinga, né? O Mé, o alto, tá? Então, queridos, é isso. Então, você olha na vida de alguém, está indo por um caminho perigoso, tá? Soberbo. Se você perceber, e não existe pecado pior à luz da Bíblia. Vaidade, essa soberba, essa prepotência, impede a pessoa de baixar a cabeça, inclusive diante de Deus. Aí, irmãos, você peça graça a Deus por você, se for o seu caso, e peça graça a Deus para confrontar quem está perto de você, tá? Porque a soberba não impede o temor, tá? A soberba tira o receio, o medo, até do próprio Deus, tá? E ainda hoje eu falei com um irmão no hospital, que estava lá para receber atendimento lá, uma consulta que eu fui lá, e encontrei um irmão lá e falei assim: olha, meu irmão, a grande mensagem do falso profeta é o amor de Deus. Essa é a grande mensagem do falso profeta. E a grande mensagem que um povo falso cristão gosta de ouvir é a mensagem do falso profeta, que é a mensagem do falso amor, tá? Falso amor, eu faço o que quero, Deus me ama, tá? Então logo ele vai me aturar, porque ele me ama, então ele vai me aturar, que é o que nós ouvimos aqui já na palavra introdutória, que deve ser um alerta para todos nós. Jonas foi soberbo. Jonas foi soberbo, sim. E Deus insistiu com ele, né? Deus insistiu com ele. Mas a soberba de Jonas, ela tem alguma evidência de amenizar, porque era a maneira de Jonas olhar Israel e os seus inimigos, não é? Jonas
como Paulo acreditou que estava fazendo certo. Né? Paulo, sendo Saulo, acreditou que estava fazendo certo. Ele era mais certo do que o próprio Deus, porque Deus mandou pregar. Aí ele concluiu: vou pregar lá, esse povo vai se arrepender, e depois vai vir com a sua força militar e destruir Israel, como veio, tá? Na frente foi a Síria, que acabou com o Reino do Norte, tá? Bem, então essa era a visão de Jonas. Então a soberba de achar que ele sabia o que era melhor do que Deus, não é? Mas ele estava, na verdade, querendo defender Israel, não é? É o pecado que a gente chama de pecado patriótico, né? É o pecado em defesa da pátria, tá? E ele defendeu Israel dessa maneira, tá? Então é o pecado patriótico, tá, queridos? Bem, essa é a situação, tá? Segundo Samuel 12:10, que é o nosso texto áureo, fala então do decreto de Deus, falando das consequências do pecado de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Tá? Porquanto me desprezaste, olha lá, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Outra coisa que, não é? Esses dias mesmo eu ouvi um caso, e pior, né, na nossa igreja, né? Pior daqui, tá? Não é de fora não, esse, tá? Daqui. O irmão acusa a mulher de ela ser a culpada dele ter adulterado, tá? Por quê? Incompreensões, dor de cabeça excessiva, não é? Falta de amor, não é? Falta de intimidade, entendeu? Acusa isso. Bem, soberbo, tá? Não quer dizer que isso não possa ter ocorrido, mas quando eu assumo o meu pecado, eu não tenho que ficar procurando: você me incitou, você me atacou, o diabo armou, entendeu? Eu não posso fazer. Se eu fizer isso, eu já descaracterizo a minha natureza de convencimento a respeito do meu próprio pecado. Quando eu começo a compartilhar, que é o caso, não é? Da primeira manifestação de Adão e Eva, não é? Foi a mulher que tu me deste, então a culpa é de Deus. Não passou para a mulher não, passou para Deus. A mulher que tu me deste, podia ter me dado uma mulher melhor. Ele culpou Deus, tá? E no caso do Adão foi assim, né? Pegou e deu, entendeu? Agora, e ela, foi a semente que me enganou, foi o diabo, entendeu? Então aquela coisa, Deus me protegeu, ou Deus me induziu, a serpente me enganou. Então nunca assume sua própria natureza, ainda que é lógico, o desenrolar de Adão e Eva leva-nos a crer que eles foram salvos, mas vejam a manifestação primeira deles, tá? Então esse é um perigo muito sério. Agora você vê o texto. Por que eu citei isso? Porque pecado de adultério você vai ver aí, tá? Tudo bem que tem o pecado de morte também, da dissimulação, mas o próprio adultério aí, que é o inicial dessa tragédia toda na vida de Davi, é o adultério, que é o primeiro. E diz lá: porque me desprezaste. Então primeiro se pecou contra Deus. Então, entendeu? Geralmente
os meus aconselhamentos vão por aí. Ó, você está culpando o outro, você já está descaracterizando a tua culpa. Você já está dividindo a culpa. Então é meia culpa. Você não precisa de meio salvador. Você precisa de salvador inteiro. Então não tem meia culpa. A culpa é toda sua. Você cometeu o ato. Entendeu? Agora, em primeiro lugar, você como crente, se tem temor, você tem que entender que você primeiro atingiu a Deus, a santidade de Deus, tá? Você desonrou o nome de Deus. Por quê? Porque se você, não é conhecido como um cristão, não é? Como que fica as pessoas que você evangeliza, que você diz que é crente, que você inclusive diz, isso está errado, isso não pode fazer, cuidado com isso, hein? Olha a justiça de Deus sobre você. E de repente é surpreendido numa miséria dessa. Como que fica inclusive o ímpio numa situação dessa? Não é? Então é fogo. Então tomar cuidado com isso. Não é? Tomar cuidado com isso. Eu me referi à minha casa porque os irmãos sabem, eu já contei isso aqui há algum tempo. Até para alguns amigos próximos eu pedi ajuda em oração. Entendeu? E alguém num primeiro momento fala, pastor, sei lá, tem hora que eu duvido que o pastor seja pastor, porque fala umas coisas, pensa de um jeito, não é? Bem, um dos meus filhos queria, numa hora para outra, queria fazer carreira militar. Bem, queridos, se não tiver caráter realmente e ser crente de verdade, isso aqui, é um chapéu que cai na cabeça dessa gente, tá? E por acha que a PM é o dono do mundo. É um problema sério. E eu sempre tenho amigos meus que já mergulharam em confusão. Vocês conhecem o pastor Jonatas. Hoje é um homem de Deus, etc, etc. Mas Deus sabe o que ele passou. E eu falei claramente para o meu filho, em nome de Jesus você não vai entrar nessa. Como? Pai, ora por mim, para que eu vá bem. Vou orar o contra. Oração de penteca. Lembra? No nosso tempo de bleia, é oração do contra. Você não vai entrar nessa. Por quê? Eu disse para ela, você não tem caráter para isso. Primeira verdinha de dólar que pintar na tua frente, tu vai cair, feio. Então, não conte com a minha oração a favor, você contra. E vou pedir para Deus. Bem, passou na primeira fase, aí que eu fui orar mesmo. Aí que eu quase andando de joelho pela casa, orando. Não é? Bem, aí na segunda, na véspera, sofreu um acidente e não pôde fazer o exame físico. Se machucou, se ralou todo de moto, não é? E não pôde fazer o exame físico. Bem, ele chegou em casa, só olhou para mim e falou, tinha que ser dessa maneira, né? Com Deus é assim, filho. Eu aprendi assim. Tá? Para mim, se eu não andar certo com Deus, irmãos, pode ter certeza, a mão vem pesada. Por isso tem que aprender a ter temor. Eu sei o que é isso no lombo. Então, queridos, tem gente que não ouve a gente. Bem, cabe a nós falarmos com Deus e pedir para que Deus de alguma coisa interfira. Eu não sei se não cai numa outra pela mesma soberba. Espero que isso tenha sido um aprendizado, que tenha entendido. Como falou esses dias para mim, semana passada mesmo falou para mim, pai, era besteira minha, que saiu do coração, assim, parece que alguém com a mão tirou aquela vontade, aquele ânimo, aquela disposição que eu estava. Eu falei, que legal, isso é Deus, não está contrariado. Então, sinal, se ficou nos primeiros dias, não está mais. Então, a gente acredita, e ainda com curso de direito, fazendo aquelas projeções todas, de delegado para a polícia, de delegado para a Polícia Federal, e aí eu vou fazer uma carreira legal nisso. Primeiro
tenha caráter. Tá? Isso é o mesmo que Deus não... A história que a gente ouviu lá no mundo, Deus não dá asas à cobra. Quem dá é o capeta. Por isso a serpente e o dragão de Apocalipse. Não é? A serpente que voa. Não é? Quem dá é o capeta, não é Deus. Tá? Deus pode dar asa para alguém, sim. Mas primeiro vai ser humilde, vai ser crente, tá? Vai aprender a baixar a cabeça, vai aprender a dizer, eu estou errado. Aí sim. O problema não é a asa. Deus pode dar. Lógico que pode. Não faço propaganda de vida miserável para ninguém. Nem eu quero miséria. Mas é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Ele, queridos. Não é? Bem, então que Deus nos guarde. Então, duas coisas que nós temos que avaliar, tá, irmãos? Então, os irmãos às vezes falam, pastor, eu estou mal, eu errei, eu pequei e tal, e chora. A gente percebe até que há uma fragilidade naquilo, né? Mas o que a minha mãe dizia sempre para mim, mentirosa para fazer um desenho, não é? Diferente, ou se tem uma soberba embutida, tá? Onde divide o erro, coloca só Deus como amor, não é? Coloca como salvador de si mesmo. Então essa prepotência, essas duas coisas é que tem semente do diabo, tanto a mentira como a soberba, tá? Então isso é muito sério. Que Deus nos guarde, tanto de você avaliar alguém nessas condições, como avaliar você mesmo. A gente às vezes dentro da igreja pode ter um irmão que fraqueja com frequência, ele não consegue, não é, dar evidências e sinais claros de uma vida transformada, tá? Isso pode acontecer. Ele agrega um bocado de consequência terrível, tá? Mas às vezes nós não colocamos em dúvida a possibilidade dele ainda ter perdão de Deus, tá? Ou de estar debaixo da graça de Deus e não da ira. Por quê? Porque ele não apresenta essas duas coisas. Mas se apresentar as duas, ou uma pelo menos dela, a gente põe em dúvida, tá, queridos? Não existe pecado pior do que este. E este acompanha uma personalidade e um caráter doente, tá? Que pode, infelizmente, levar ele a nunca reconhecer o seu próprio pecado, tá? Então, que Deus nos guarde, tá, amados? É lógico que a graça justifica o pecador e não o pecado. A graça, ela promove o perdão, a justificação, mas ela promove também a santificação, tá? E isso eu preciso considerar sempre. Mas eu posso ter sim irmãos fraquinhos na fé ao ponto, mas pode estar desassociado dessas caixinhas protetoras, entendeu? Que impedem o próprio convencimento do Espírito Santo, tá? Todas as vezes que pediu perdão era falso, tá? Ou às vezes até manifestação de soberba para dizer que é crente, entendeu? Mas no fundo não há um coração quebrantado. Bem, queridos, é isso. Nós vamos ter no próximo trimestre um assunto que eu espero que o autor comente sobre ele. Eu não analisei as lições ainda, mas espero que ele comente, já que nós vamos falar sobre antropologia bíblica, sobre o ser humano, né? Então, vamos falar sobre o pecado. Bem, eu quero ir com vocês agora para o texto que nós abordamos no domingo em comentário, que foi razão de muita conversa entre irmãos, de muitas manifestações, inclusive. Então eu quero ir para o texto, que é Romanos 7, versículo 7.
que é a crise de Paulo. Crise espiritual. Crise espiritual à luz do Novo Testamento, e que todos nós, se somos verdadeiramente nascidos de novo, vamos apresentar ela. Uma época mais alta, uma época mais leve, tá? Mas nós passaremos por isso. Então, vamos ler o texto. Romanos 7, verso 7 a seguir. Acompanha aí na tua Bíblia. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, ou a malícia, ou os desejos pecaminosos, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Vamos parar aqui para entender essa primeira parte. Paulo começa a mostrar de que quando não conhecia a palavra de Deus, a lei, os mandamentos, a ordem de Deus, que era não pequeis, de maneira genérica, não pequem, não é? De alguma forma, o pecado estava amortecido. Porque ele não tinha o conhecimento da lei dizendo não pequeis. Duas coisas que eu preciso entender. Primeiro, que alguém pode vir na igreja e sair totalmente confuso. Chega aqui, o meu pastor só fala de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. A gente sai de lá parecendo um criminoso. Lá eu não volto mais. Opa! Esse é o objetivo. Que você se sinta assim. Não que você não queira voltar mais, mas que você entenda que é pecador, e como pecador você vai para o inferno, mas que tem uma solução, que é Cristo. E você precisa se apegar a Cristo. Mas a pessoa, ela pode dizer: eu estava muito bem andando, sabe? Fumava meu cigarrinho, tomava a minha cervejinha no fim de semana, estava tudo de boa, meu. Aí chega essa pessoa falando, pregando contra essas coisas todas, e agora uma confusão na minha cabeça, eu não volto mais lá. Isso pode acontecer em alguém que chega aqui para ouvir a palavra, em alguém que você prega para ele, tá? Ou até para um irmão que está na igreja e que está muito à vontade numa outra, que não se fala em pecado.
Mas quando chega aqui homem de pecado, você vai até dizer, vai lá, a igreja é ótima, o pastor é bíblico e tal, não tem esses movimentos, não tem essas coisas. Aí ele chega aqui, ouve uma palavra de pecado e não quer aparecer mais. Sabe por quê? Sem ouvir isso, estava tudo muito tranquilo dentro dele. Estava tudo na paz. Sem confronto, sem conhecer, sem saber, sem confrontado, sem acusado. Tudo muito bem. Davi, queridos. Estava tudo escondidinho, está de boa. Na hora que Natan apresentou para ele, tu é esse homem? Aí, esse pecado é teu? Tu é esse homem pecador? Aconteceu a guerra. Tá? Então isso você pode, até alguém que você convida para vir na igreja aqui. Eu sei disso, tá, irmãos? Não pense que eu não sei que isso ocorre. Mas a porta é estreita, irmão. Eu não posso mudar isso. Não posso fazer a reconciliação que estão fazendo nas igrejas aí. A sanfona. Uma hora dá uma apertadinha. Tem alguns que enganam, velho, né? Uma hora dá uma apertadinha. A sanfona vem. Aí eles vão dar uma largadinha. Aí vai. Tem igreja que é assim. Tem igreja que fez tanto isso que a sanfona foi e ficou. Não voltou mais. Eu sei disso. É o que o texto está dizendo. Quando eu não conhecia a lei é boa. Mas quando eu conheci o mandamento de Deus, meu Deus, comecei a ver pecado tudo quanto é lado. Eu estou sendo, entendeu? Como se percebido. Aí fala, a lei é mal porque está produzindo isso em mim? Não, a lei é santa. A lei é pura, a lei é justa. A lei tem um propósito espiritual nela. E segundo, enquanto eu não sabia que era pecado, eu não tinha aguçado a tal curiosidade de tudo que é proibido é mais gostoso. É o que o texto está dizendo. A minha concupiscência, a minha malícia, por que não pode? Por que eu não posso? Por que é proibido? Eu quero saber. Despertou a concupiscência. É que nem jovem, irmão. Que nem jovem. Na igreja. Pecado fora do casamento, mas antes do casamento é pecado. O sexo fora do casamento ou antes é pecado. Mas por que é proibido? Aí uma tal de curiosidade besta. E vocês já foram jovens. Os mais velhos aqui sabem disso. Por isso que a gente tem que, às vezes, ensinar os nossos filhos, mostrando que nós também já fomos despertados por isso. Se não estávamos na igreja, era outra história. Mas se nós estivéssemos, então, nós também enfrentamos essa coisa. Por que não pode? Por que é proibido? E aí, por ser proibido, desperta mais o interesse. Então, a lei, para Paulo, começou a acontecer isso. Então, Paulo está dizendo mais ou menos, quando eu não conhecia a lei, não é que eu não pecava, mas eu não tinha conhecimento. Eu não estava sendo confrontado. Não estava dizendo para mim que é proibido. Então tinha hora que não dava nem muita importância. Mas na hora que eu falava que era proibido, aí que eu quis. Essa é a realidade do ser humano. Tá? Vamos seguir. Aí vai para o 15. Olha lá, estou vendido sobre o pecado. Eu sou carnal. A lei espiritual. O carnal é eu. Quem está vendido sobre o pecado sou eu, não a lei. Porque o que eu faço não aprovo. 15. Olha lá. Primeira marca de um crente que quer acertar.
mas não aprovo. Eu vou deixar de pecar depois que estou na igreja, depois que estou em Cristo, depois que me batizei, tomo ceia? Não, eu continuo pecando. Mas há um sentimento de reprovação imediata. Primeira marca de um crente verdadeiro. Eu faço, mas não aprovo. O que quero, isso não faço. O que eu quero? Todo dia. Eu lembro eu jovenzinho, todo dia. Era uma oração, Senhor, quero fazer aqui, não é? Oração de Bleia, tá? Era da Bleia, não é? Um propósito contigo. Final de ano, então, é a época para essas coisas, né? Eu quero em 2020 ser mais crente. Vou vir em todas as sextas de oração da igreja, não é? Vou vir todas as quartas e domingo de manhã para os ensinos bíblicos. Vou mudar completamente. Aí vira o ano. Vou fazer CETEREC. Não vou desistir. O que eu quero, isso eu não faço. Fiz o meu chão. Fiz o meu merchan. O que eu quero, não é? Olha lá. Não faço. Irmãos, quantos desejos que brotam dentro de nós para agradar mais a Deus, e a gente chega no final e diz: falhei, não consegui. Opa, mas uma coisa boa. Eu quero. Eu faço, mas eu não aprovo o ruim. Eu até não consigo fazer o que é bom, mas há um desejo em mim, eu quero. Outra marca de que o Espírito está agindo na minha vida. Tá? Mas o que aborreço, isso faço. O que aborreço, faço. Qual é essa consciência de um crente como esse? Olha, uma avaliação particular, tá, irmão? Humildade. Humildade. Tá? Humildade. Eu quebro o quê? Um problema de religiosidade. No meu tempo de Bleia, você chegava para o culto de ceia ou para qualquer outro culto, a religiosidade tinha que me levava para quê? A mostrar para todo mundo que eu era perfeito. Então eu vou andando com uma manta para todo mundo achar que eu sou o crente perfeito, o pastor perfeito, o crente perfeito. Aí aconteceu domingo aqui já isso aí. A mulher de um irmão ficou brava com o irmão, porque o irmão estava se expondo demais. Puxa, os irmãos vão pensar que você está pecando, e pecando feio. Olha o que você falou, que não consegue agradar a Deus, que não consegue, e etc, etc, etc. E mandou a lenha na irmã em casa, no irmão, no marido em casa. Ou tu está fazendo coisa feia por aí, e eu não sei. O bicho pegou. Mas olha só, preocupação com imagem. Preocupação, irmãos, como que a gente chama? Com a minha aparência, imagem. Reputação. Exatamente. O que vão pensar de mim? Lembra do pastor Júnior quando veio pregar aqui uma vez? Passei a palavra para ele: Senhor, me perdoa, Senhor. Eu sou o pior dos pecadores. Dentro dessa igreja não tem um pecador pior do que eu. Olha as minhas, não olha para as minhas misérias, Senhor. E eu fui morrendo ali no banco. E o pastor orando aqui. E eu quase morrendo ali. Por quê? Uma igreja religiosa não vai aceitar o que um pastor vai pregar, depois de pregar dizendo que é miserável pecador, que é o pior dos pecadores. Por quê? Porque grande parte da igreja pensa que quem está aqui pregando é mais santo do que ele que está aí. Que tu é o podre e eu sou o bambambam. Não. É a humildade do pastor.
falando é dele. Ele está pedindo misericórdia de Deus para, mesmo nas suas incapacidades, numa declaração de humildade, que Deus o use por amor de vós. É isso que ele está falando. Mas qual a tendência? Esse pastor vai pegar alguma coisa depois dessa oração aí. O homem está mais podre do que eu. Alguém que está mais podre do que eu pode vir pregar para mim? A religiosidade. Aí o irmão fala: o que eu falo para minha esposa? Pastor, agora fiquei numa situação difícil. O senhor acha que eu estou me expondo demais? Eu falei assim: ela está com a reputação ainda de arminiana, de bleia. Eu sou perfeito, estou aqui, estou santo. O irmão que está ali na sarjeta, tomando todas, e etc, etc, e não se firma no evangelho, é um podre. É o caso de Davi. Esse homem é digno de morte. Esse homem é você, quem eu? Julgar um caso é fácil. Agora, julgar a si próprio é a grande dificuldade nossa. Então, Davi aqui não reconheceu a sua natureza. Paulo reconheceu a sua natureza. Ele está falando do que ocorria dentro dele. Isso não significa dizer que Paulo estava nos piores dos pecados. Não, ele reconhecia que a sua natureza era, antiga natureza assim, e que militava com a nova, como nós vamos ver. Aí ele diz mais: de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando: eu, na minha nova natureza, não quero, mas a velha natureza quer. Isso que ele quer dizer. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, quer dizer, na natureza pecaminosa, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, eu quero, mas não consigo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando então o que, irmãos? De duas naturezas. Olha a conversa lá de Lutero, não é? Eu pensei que o velho homem tinha sido afogado nas águas do batismo, uma linguagem figurada. Depois eu descobri que o desgraçado sabia nadar. O que ele está falando? Que nós temos duas naturezas. Nós não ganhamos uma nova natureza, não é um novo nascimento, uma nova criatura? Sim. Mas a velha criatura ainda habita em mim, que é o que eu digo para você. Você dorme com o inimigo, e o inimigo não é amor crente que está do lado. O inimigo é você mesmo. Não é o traste que está do teu lado, é você mesmo. Tá? É a velha natureza, a velha criatura, que ele chama de carnal, que ele chama de pecado, ou natureza pecaminosa. Ora, o que eu faço, o que não quero, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal parece que está comigo, ou está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho até prazer na lei de Deus. Olha lá, eu me alegro com a palavra, eu sou feliz quando ouço a palavra, mas na hora da prática, eu não consigo praticar o que a palavra diz em certas coisas. Mas vejo então que nos meus membros, uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Ele está falando deste corpo.
não é? Da natureza pecaminosa que se manifesta pelo corpo. Ele está falando de pecado no corpo. Aí ele diz no 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Ele está dizendo assim: quem me livrará dessa natureza velha? Quem me livrará? E ele está projetando isso o quê? Para a ressurreição. Quando no dia que nós morrermos e aquele corpo ficar lá, tá? Com os seus pecados, com a semente pecaminosa, um dia, como diz 1 Coríntios 15, não é? Nós ressurgiremos. E essa ressurreição, nós ressurgiremos como? Com um corpo incorruptível. O que é incorruptível? Sem possibilidade mais de pecar. Com essa velha natureza, já é coisa do passado. Mas até lá, o dia da ressurreição, nós vamos ter que enfrentar essa guerra. Por isso que ele diz no 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque se Cristo ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Tá? Se Jesus venceu a morte, eu também vou vencer. Assim que eu mesmo, hoje, com entendimento, sirvo a lei de Deus. O que é com entendimento servir a lei de Deus? O pecado me acusa, me condena, me rejeita, me despreza. E o que eu faço? Me agarro a Jesus Cristo. Senhor, me livra disso. Senhor, mais uma vez pequei disso. Senhor, eu não queria. Senhor, aconteceu. Senhor, preciso da tua graça. Tem misericórdia de mim. Me perdoa. E isso me mantém o quê? Humilde no Senhor, gente. Tudo que Deus quer é que a gente permaneça humilde nele. Humilde nele. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. Quer dizer, eu entendo, pastor. Eu entendo que pecado mata. Eu entendo que eu sou pecador. Eu entendo que às vezes eu venço. Outras vezes eu caio, mas talvez é porque eu estou me achando demais, confiando que eu sou o poderoso e eu preciso confiar em Cristo. E aí eu vou indo. Mas eu entendo as coisas de Deus. O que não pode é o que é, irmão? Não entender as coisas de Deus. Aí está ruim o negócio. Tá? Mas com a carne eu acabo servindo quem? A lei do pecado. E a lei do pecado o que é? Por consequência, a morte. Mas eu me agarro a quem? A Jesus Cristo. E por isso você vai ver o 8, que não deveria nem ser outro capítulo, você vai ver a palavra portanto, começando. O que é portanto? É a possibilidade de começar uma oração conclusiva, de conclusão. Aí ele diz, agora, portanto, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai explicar um pouco mais como que a gente vence essa luta. Mas a luta existe, a luta nos confronta, a luta muitas das vezes nos acusa, muitas das vezes a palavra cria desconforto dentro da gente, tá? Mas você entende, você compreende, vai para a humildade, agarra em Cristo, Ele é o nosso modelo perfeito, nós estamos escondidos nele e a gente segue vitorioso em nome de Jesus. Essa é a realidade, queridos. Então, é um assunto que a gente tem que ir explicando essas coisas. Por quê, irmãos?
aquilo que eu falo para você. Você pode, às vezes, convidar uma pessoa para vir aqui, ela vai chegar aqui na igreja, ela está acostumada, já está mal acostumada em outra igreja. Ela chega em outra igreja, é vitória. Quem quer vir para frente, que Deus essa semana vai dar vitória sobre vitória. Pega teu envelopinho, põe a tua ofertinha e vem para frente. Ela já só está ouvindo isso por aí. Agora é o coach. Então agora, como sabe que existe crise econômica, agora os prejuízos da crise econômica que atingiu a psique. Então agora está todo mundo psicologicamente mal. Então vai lá para o coach fazer uma restauração psicológica. É as mensagens que andam por aí. Agora vai entrar o ano, é o ano da virada. Tem um coach aí, meia boca, você vai ver lá na internet, lá todo mundo dizendo lá, numa voz só, entra no Facebook dessa gente. Está todo mundo lá dizendo, agora é a virada, agora vai ser a virada, agora vai ser a virada. Santo Deus, não é? Meu Deus, eu não estou virando nem do lado da cama, porque a dor é tanta que eu não consigo nem virar para o outro lado da cama. Meu Deus, é só ai, Senhor, agora é a virada, agora é a virada. Então está todo mundo psicologicamente tão mal que precisa de ajuda agora psicológica. Ai, Senhor. Senhor, meu Deus, reconcilie-se consigo mesmo, ame a si mesmo, né? É o que a gente ouve por aí nessas mensagens. Então, queridos, aí vem o irmãozinho aqui e ouve essas mensagens nossas. Olá, que nem o irmãozinho aí, né? O amigo do Rodrigo lá da TV, né? O gerente lá da TV lá da UNEP, né? Acho que agora é ISTV, né? Aí, vou lá no Aparício-nada, vamos lá, né? Eu vou lá na Shekinah, aqueles louvorzão para mim voar, para mim acreditar. Segunda-feira está lá que eu preciso conquistar, trabalhar e tal e tal. Aparece uma surra todo dia, vou lá para apanhar. Não apanhar nada. Bem, queridos, eu explico assim, por quê? Porque às vezes algum irmão da igreja pode até não entender, às vezes. Gosta de aqui por alguns motivos, mas às vezes certas coisas podem incomodar. Bem, se a palavra te incomoda, legal, tá? Isso não vai ser problema, né? O que devia incomodar é não ter palavra, ou ser outra palavra, não ser palavra de Deus, tá fora da Bíblia, né? A gente pegou quase um romano inteiro aí. Agora, vocês veem, todo mundo aqui, tinha gente chorando domingo de manhã aqui na escola dominical, com o efeito da palavra. Que coisa linda. Irmãos que me chamaram no particular, que coisa boa. E agora tinha uma irmã brigando com o marido, que o marido estava... O povo vai pensar, tu realmente está pecando que nem Davi por aí. Ai, Senhor, eu vou para casa. Ai, Jesus, Deus nos guarde, né? Mas isso pode acontecer, tá, irmãos? E cabe a nós pedirmos graça de Deus para explicar. Às vezes você pode levar até essa explicação na tua casa, para alguém que está perto de você, que às vezes não entende, inclusive. Entendeu? Por que a gente prega assim? Porque tem alguns assuntos que a gente empatiza tanto, e etc, etc. Agora, você pode entender, viu, irmãos, que eu fiquei mal com o pastor Júnior naquele dia por causa da própria reação da igreja. Vocês sabem que nos últimos meses eu tenho dado outro rumo para essa igreja, porque eu entendo que temos visto maturidade aqui. Eu relutei com certas mensagens aqui, não é? Esperando o momento certo para trazê-las. Mas agora, irmãos, não tenho receio, porque eu vejo uma igreja madura, vejo uma igreja mais equilibrada. Então a gente consegue colocar coisas que antes a gente tinha receio até, tá? De levar o irmão a uma situação extrema tal que o irmão não quisesse nos ouvir mais. Mas hoje há uma maturidade para isso. Então a gente fala com mais tranquilidade por conta disso, porque eu vejo que há crescimento.
a dedicação ao conhecimento bíblico, isso vai dando estrutura para a gente, para às vezes receber, né, uma paulada mais forte, não é? Então, eu espero que os irmãos entendam a gente nesse sentido e que sirva para você explicar para outra pessoa também, tá? E que te coloque sempre numa condição o quê? De humildade, tá? E que humildade é essa? De não se achar Madre Teresa de Calcutá. Por mais que Deus tenha feito uma obra em você, de você, eu gostava disso, eu não gosto mais, isso eu desprezo, isso eu nem olho mais, isso eu passo direto, isso eu não quero nem saber. Amém. Mas essa glória dele, e para a comunidade, a gente nunca pode passar uma impressão de santidade demais. Entende, amados? Porque a gente não pode viver uma igreja que amanhã um pastor cai e cai a igreja toda junto com ele, porque estava todo mundo olhando para ele. Nós não podemos. Ou um irmão cai perto da gente e todos nós caímos juntos. Como que pode o pecado dentro daquela igreja, mas não pregam tanto lá, não falam tanto com o pecado? Bem, irmãos, o pecado pode ocorrer, mas a resposta disso que é diferente. Quem está em pé, olha para quem não cai, permanece firme para ajudar a levantar quem caiu, tá? É isso que nós temos que viver, porque senão alguém cai, já viu o efeito dominó, né? Vai caindo um bocado de gente atrás. Puxa, eu não esperava isso daquele irmão. Puxa, eu não esperava isso do pastor. Está pensando que eu sou o quê? Carne ninguém é você, meu irmão. Carne ninguém é você. Se eu não vigiar, se você não vigiar, é a mesma coisa, tá? É óbvio que a gente conta com proteção de Deus, não é? E que a gente sempre ora que o Senhor nos dê a graça, não é? De não ofender os nossos irmãos. A gente ora por isso. A gente sabe que é falho, mas a gente ora para que Deus nos guarde, para que nada da nossa atitude venha desonrar vocês, magoar vocês, a ponto de às vezes até vocês ficarem em dúvida sobre a própria fé e sobre a mensagem que é pregada nessa igreja. Deus nos guarde. A mesma graça que perdoa justifica, a mesma graça santifica, a mesma graça gera temor, a mesma graça nos mantém de pé para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos esticar um pouquinho as pernas, vamos? Aproveita, pega a tua oferta já. Vamos contribuir para a obra de Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque desde o princípio, teu servo irmão Jardel já tem nos falado, Senhor, sobre pecado e nos colocado no contexto, Senhor, desse assunto da última semana ou dos últimos dias que temos falado aqui com teus filhos. Senhor, eu tenho temor, porque aprendi muitas as vezes que todas as vezes que falamos de pecado, surge alguma coisa grave no meio da tua igreja. Não porque a gente despertou um pecado, não, mas porque a tua palavra às vezes põe para o lado exterior aquilo que estava encoberto, aquilo que estava escondido. Eu só te peço que tu nos dê graça, que tu nos dê maturidade, estrutura para lidar com qualquer situação, Senhor, adversa que possa ocorrer aqui. Certo de que a tua palavra, Senhor, é ela que traz luz a todas as coisas, e diante da tua palavra nada pode ficar escondido. Senhor, protege a tua igreja, protege a tua casa, protege a minha casa, Senhor. Protege os mais frágeis da minha família, meus filhos, Senhor. Oh Deus, aqueles que estão longe de Ti, mas que professam um evangelho, Senhor, de desigrejados. Oh Senhor, eu te peço, protege e guarda, traz para a Tua casa, faz uma obra na vida deles, assim como na família, Senhor, dos meus irmãos aqui. Senhor, eu oro
pelos mais frágeis dessa igreja. Eu oro, Senhor, por essa nova geração que tem nascido num evangelho tão distorcido, nesse grupo de desigrejados que estão pegando apenas o que lhe interessa, mas não tem referência, não tem corpo, não tem igreja, não tem pastor. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Alcança eles por graça e por misericórdia. Protege a família, protege os casamentos aqui, protege os lares, protege os filhos, protege os namoros, protege, meu Senhor. Ó Deus, protege para a glória do teu santo nome. E mais uma vez eu te peço, dá-nos estrutura, Senhor, para aprender a lidar com os problemas que eventualmente surjam dentro da tua igreja, Senhor. É assim que oramos. Recebe como forma de adoração, de gratidão, também a nossa oferta, que seja útil para manter a tua obra neste lugar. É assim que